Bom, pessoal, a gente vai começar então a aula de clínica cirúrgica. E eu pensei em colocar aqui no slide, mas não coloquei, não vou colocar, sobre como que vai ser a avaliação dessa matéria. E aí, quando a gente tiver aula presencial, eu deixo para vocês essa informação, que daí eu prefiro para explicar melhor, tá bom? Basicamente serão duas provas e um trabalho, e aí eu explico tudo para vocês na aula mesmo, tá? Bem, o que eu espero que a gente saiba quando vocês terminarem a matéria de clínica cirúrgica. Para a gente que está começando agora, eu até cheguei a falar para vocês anteriormente que é mais ou menos um cenário de quando como a gente está num pós-operatório lá na recuperação anestésica. E aí, como a gente viu a recuperação anestésica já um pouquinho, a gente vai dar continuidade nesse processo. E aí eu espero que no final dessa matéria vocês sejam capazes de resolver esse estudo de caso que eu coloquei aqui. Então, eu vou deixar esse estudo de caso em aula, eu vou retomá-lo. Se vocês quiserem adiantar, já podem começar a escrever alguma coisa para vocês trazerem isso em sala de aula, porque é basicamente isso que a gente vai trabalhar durante as aulas, tá bom? Então, esse estudo de caso é um paciente que foi submetido a uma cirurgia por vídeo. Espero que vocês lembrem o que é. Então, é só aqueles furinhos na barriga. E ele retirou a vesícula, porque ele estava com problema. Então, o primeiro ponto que a gente tem que pensar é que a gente vai ter que falar os nomes corretos a partir de agora. Então, eu não posso falar mais como auxiliar de enfermagem que ele fez uma cirurgia de vesícula. Então, ele fez uma colecistectomia. E aí ele fez essa cirurgia de colecistectomia porque ele estava com um problema. E o problema tem outro nome. O problema nesse caso é a colelitíase, que está aqui, ó. Uma colelitíase sintomática. O que é isso? Ele já estava apresentando sinais e sintomas que mostravam que a vesícula estava com problema, tá? Então, não era uma doença silenciosa, ele estava apresentando sinais e sintomas. Então, é importante que vocês comecem a se acostumar com essas terminologias. Por quê? Porque não pode falar o nome errado da cirurgia. Afinal, vocês viram lá no checklist de cirurgia segura que faz parte do processo falar o nome da cirurgia lá no timeout, lá no sign-in, como vocês fizeram na apresentação. Então, é importante vocês saberem distinguir os nomes, tá? Então, colecistectomia é o nome da cirurgia, colelitíase é o nome do problema que será resolvido a partir da cirurgia, tá? E aí, ó, nesse pós-operatório, que é imediato, e aí eu já vou explicar o que é isso, ele está apresentando náusea, leve dor abdominal, e ele tem a presença de um dreno de Blake, que é um dreno que eu vou trazer pessoalmente para vocês verem. Então, vocês vão conseguir distinguir os drenos, inclusive tem uma aula de dreno, eu vou deixar ela aqui na plataforma também, para vocês já terem mais ou menos ideia do que é, mas eu vou trazer para a sala de aula os drenos para vocês verem, tá bom? Então, o dreno de Blake é uma perinha, ele está nessa região do abdômen, ó, que é a região subhepática, está fazendo uma drenagem serossanguinolenta moderada. Então, todas essas terminologias é importante que a gente comece a se acostumar, né? Então, região subhepática, que lado que é do corpo? Qual que é o quadrante abdominal que está inserido? Peço para que vocês verifiquem isso. O que é uma drenagem serossanguinolenta? Será que esse tipo de drenagem é esperado em uma condição de pós-operatório? Então, também é o que eu quero que vocês já pesquisem para poder começar a matéria, tá? Aí ele tá, ó, com enjoo e náusea, então eu preciso que vocês distinguam isso aqui também, o que é enjoo, o que é náusea. Ele está com dor abdominal, e aqui ficou bem claro, ó, que é uma dor leve, porque é uma dor 4 para 10, na escala numérica de dor. Então, nós também vamos ter oportunidade nas aulas aqui de falar de outras escalas que são capazes de avaliar a dor, se o paciente não conseguir referir a dor em número. Então, mais para frente a gente vai ver isso. E pus também os sinais vitais, que no caso desse paciente, eu quero que vocês me digam se está estável ou não. Então,
Para isso, vocês têm que lembrar os valores de referências dos sinais vitais. Então, eu deixei os valores aqui. Esses são os valores que o paciente apresentou. E eu gostaria que vocês me dissessem a nomenclatura. Por exemplo, se de repente você olha esse valor e dentro do valor de referência você identificou que ele está com a frequência cardíaca, é um exemplo, tá? Não é o que está aqui, está maior do que o valor de referência, então eu gostaria que você colocasse aqui para mim que está taquicárdico, tudo bem? Então, o que eu quero que vocês façam com os sinais vitais é isso. Coloquem a nomenclatura para o valor que está sendo apresentado aí. Isso, meninas, é um treino para vocês quando vocês estiverem fazendo as anotações de enfermagem. Então, é importante a gente já começar a se acostumar com essas terminologias para que a anotação de enfermagem seja mais efetiva, tá? E aí eu deixei uma perguntinha aqui, ó. Como auxiliar? Cite 4. Pergunta não, né? Uma afirmação. Para vocês citarem 4 cuidados de enfermagem para esse caso. Procurem não se apegar somente à administração de medicamentos, porque ele sim é um cuidado de enfermagem, mas ele não é o único. Então, normalmente, quando a gente vê um problema, a gente já imagina que esse problema tem que ser curado com remédio. E o que eu quero é que vocês tenham um olhar um pouco mais abrangente em relação aos cuidados, tá bom? Bem, o objetivo, então, é que a gente, nas aulas de clínica cirúrgica, consigamos compreender melhor esse setor, conhecer as terminologias que a gente usa lá, conhecer a assistência de enfermagem e as principais complicações que esse paciente vai ter, tanto no pré quanto no pós, e conhecer as principais cirurgias e exames que podem acontecer e os pacientes ficarem internados nessa unidade. Aqui eu deixei claro que a gente vai ver as complicações do pré e do pós, porque na unidade de clínica cirúrgica, muitas vezes o paciente dá entrada antes da cirurgia no leito em que ele já vai ficar no pós-cirúrgico. Então, muitas vezes a gente, no mesmo plantão, dependendo do tipo de cirurgia que ele vai fazer, recebe ele no pré-operatório, encaminha ele para o centro cirúrgico, e nós vamos ver a anotação de enfermagem em relação a isso. E aí, depois que ele opera, a gente recebe ele novamente encaminhado do centro cirúrgico já numa condição de pós-operatório. Então, a gente vai conseguir ver aí as duas condições, de pré e de pós, tá? Para isso, a gente precisa lembrar o que é cirurgia. E como está fresco para vocês lá do centro cirúrgico, não vai ser tão difícil. Cirurgia, então, é um método de tratamento de doenças, lesões, deformidades, que podem ser externas ou internas, por meio de alguma técnica que geralmente vai utilizar instrumentos que vocês também já viram lá em centro cirúrgico, que vão ajudar aí o cirurgião a fazer o procedimento. Afinal, ninguém vai conseguir cortar nada com a mão, nem extrair nada do corpo com a mão, né? Claro que a mão vira um auxiliar para isso, mas há necessidade de instrumentos que vocês mais ou menos já viram lá em centro cirúrgico. E aqui essa imagem ela é bem legal para a gente entender que as cirurgias elas não começaram como nós conhecemos elas hoje em dia, né? Antigamente, quando começaram a estudar o que iam fazer com alguma enfermidade que o paciente tinha, as coisas eram bem primitivas, então os recursos também eram primitivos, né? Então aqui vocês estão vendo na imagem, por exemplo, que tem toda uma plateia assistindo, né? Quase que uma arquibancada vendo o processo cirúrgico acontecer. E a gente sabe que hoje em dia, né, quanto menos pessoas, melhor. Isso porque a gente evita a transmissão de contaminação. Então, as coisas mudaram muito e não mudaram só em relação à tecnologia, mudaram bastante também em relação à prevenção de infecção. E a gente precisa ter bastante atenção em relação a isso, tá bom? Então, uma cirurgia, ela tem alguns objetivos. Ela pode ser só uma biópsia para diagnosticar um exame, ela pode servir para estabelecer um diagnóstico, ela pode servir para curar alguma doença, ou ela pode servir para restaurar algo que estava danificado. Então, basicamente, quando a gente pegar um paciente em pré ou em pós-operatório,
a gente tem meio que definir qual cirurgia, né, em qual dessas categorias essa cirurgia está enquadrada, para que fique mais claro qual vai ser o nosso processo de cuidado. Então, uma cirurgia que foi feita só para uma biópsia, por exemplo, ela não vai ter uma duração muito longa. Então, a gente lá no pré-operatório vai ter que agilizar o processo e entender que a gente vai receber logo em breve esse paciente também no pós-operatório, porque provavelmente o processo cirúrgico dele não vai ser tão longo assim. Então, vamos imaginar do início ao fim como seria um processo de uma biópsia, né? Uma cirurgia de biópsia para o paciente. Então, vamos imaginar que esse paciente vai fazer uma biópsia de próstata para identificar se ele tem alguma condição de tumor ou não, tá? Imaginando que o procedimento de biópsia ele é muito mais rápido que o procedimento de retirada de tumor, por exemplo, a gente lá na clínica cirúrgica vai ter que receber esse paciente, prepará-lo de forma ágil, porém com toda a segurança possível, e já entender que a gente vai recebê-lo no pós-operatório. Então, se ele internou 7 horas, no máximo aí 7h30, 7h40 ele já vai estar em centro cirúrgico. Essa biópsia vai durar, em média, 30 a 40 minutos também, então não é um procedimento demorado. Então, se 8, 7 e meia, ele internou às 7, 8 horas ele está no centro cirúrgico, 8h40 ele já está no pós-operatório, que é a recuperação anestésica. E aí lá ele vai permanecer por mais 1 hora para se recuperar da anestesia. Então, se das 7 às 8 ele ficou no pré, das 8 às 9 ele fica em cirurgia, das 9 às 10 em pós-operatório, 10h30 no máximo esse paciente já estará de volta com a gente lá na clínica. E isso é importante para eu prever algumas coisas. Então, vamos supor que eu esteja fazendo esse plantão de 6 horas, né, em uma clínica. Então, eu, profissional, entrei 7 horas e vou largar o plantão às 13. Recebi o paciente 7h30, às 8 encaminhei para o cirúrgico e 10h30 estou recebendo de volta. Reparem que a gente vai pegar um processo completo desse paciente e a gente vai ter que prever algumas coisas, como, por exemplo, a educação desse paciente para a alta, né? Então, quais serão as orientações de alta desse paciente? Eu vou ter que garantir que esse paciente faça xixi, que ele coma, nesse período em que eu estou cuidando ainda, porque se ele chega para mim de volta às 10h30, provavelmente ele vai embora antes do meu plantão acabar. Então, antes das 13, ele já vai ser liberado para casa, ou muito próximo da minha saída também, ele vai sair. Então, o que eu quero colocar aqui para vocês é que a gente precisa conhecer o objetivo que a cirurgia tem, para entender mais ou menos qual é o processo cirúrgico que vai acontecer, para entender quais são as ações que eu tenho que ter no pré e no pós-operatório, para garantir que toda a passagem, toda a experiência desse paciente cirúrgico seja completa, segura e que não traga complicações para ele, tá? Então, a gente vai falar mais sinal me atrapalhou. A gente vai falar mais detalhadamente desses assuntos durante as aulas, tá bom? Então, aqui eu deixei para vocês um pouquinho da história. Então, lá no século XIX, a cirurgia ela se tornou uma especialidade médica e aí foram aumentando as chances, né, de cura dos pacientes e aí a sobrevida aumentou também. Aí, em 1847, nós tivemos aí a fase da antisepsia, o que aumentou e melhorou ainda mais a condição de sobrevida desses pacientes, porque a gente... Pode passar, Lu. Eu tô gravando, mas pode ir, fica à vontade, meu filho. É ao lado, vai, meu filho, o sinal já me atrapalhou. Não embora. Então, vocês vão entender aí que a gente vai, o tempo vai passando e não é só tecnologia que vai modificando as coisas. É claro que a tecnologia ela vai ajudar essas coisas a melhorarem, mas não é só a tecnologia que vai melhorando as coisas. Então, aqui, por exemplo, a gente já começou com os conceitos de antisepsia, o que é muito importante e a gente sabe que aumenta a sobrevida, né? E aí a gente vai lá para 1890, 1889, com luvas, com materiais de EPI, com uma fase um pouco mais moderna do que era a cirurgia, tá? E daí para frente a evolução só vai aumentando.
E aí hoje a gente chega em condições de cirurgia que nós temos até a possibilidade de fazer a cirurgia com o auxílio de um robô. Então, eu mostrei para vocês lá na aula de centro cirúrgico que existe a possibilidade de ter um robô auxiliando o cirurgião a fazer a cirurgia. Então, a gente evolui também tecnologicamente falando, tá? Para nós da clínica cirúrgica é importante conhecer esses processos, porque isso impacta diretamente no cuidado do pós-operatório. E é lá que a gente vai se inserir agora. Então, agora a gente vai começar a ver esse paciente em uma condição de pós-operatório, e por isso que a gente precisa entender o processo, porque o processo interfere diretamente na recuperação dele, tá bom? Bem, a cirurgia ela vai ser classificada em emergência, urgência e eletiva, e isso a gente também já comentou lá em centro cirúrgico, então fica mais fácil. Uma cirurgia de emergência ela tem que ser realizada imediatamente, ela tem no máximo 24 horas para acontecer, mas dentro dessas 24 horas, a qualquer momento, ela pode ter que acontecer ali imediatamente, então a gente já classifica a cirurgia de emergência como imediata. A de urgência, ela vai ser realizada entre 24 e 72 horas, aí eu deixei a referência para vocês de 24, então ela tem aí no máximo 24 horas para acontecer, mas em algumas literaturas ela pode se estender até 72 horas, considerando que a qualquer momento que a condição clínica do paciente se complicar, esta cirurgia poderá se tornar uma emergência. Então, quando eu falo de urgência, significa que esse paciente ele vai ficar em observação. Então, não é uma condição em que ele vai poder ficar desassistido, porque ele vai depender da nossa avaliação para garantir que ele permaneça esse tempo sem correr risco de vida, tá? Então, de novo, emergência no ato, urgência de 24 a 72 horas para acontecer, mas a qualquer momento ela pode ser emergenciada, então a gente vai reclassificá-la. E nós temos as eletivas, que são as mais tranquilas, as famosas cirurgias programadas. Como ela é programada, naturalmente o paciente não corre risco, né, de vida em relação ao pré-operatório. Claro que ele vai correr os riscos habituais durante o procedimento, mas no pré-operatório, já que é uma condição programada, aquela doença, aquele problema que ele precisa tratar, não o leva a risco de vida. Por isso que ela é eletiva, ela é programável, ela pode aguardar o tempo que for necessário para acontecer, porque ela não coloca, né? A condição não coloca o paciente em risco ainda, tá bom? E aqui eu deixei um exemplo para gente de quais serão, então, as piores complicações que nós teremos em relação em relação à classificação das cirurgias. Então, aqui eu pergunto, vou deixar essa listinha para vocês, e aí eu vou perguntar para vocês o que cada cirurgia dessas é. Então, coloquem aí para mim. Escrevam no papel, porque quando a gente tiver aula presencial, eu vou retomar isso com vocês. Então, o que vocês imaginam que seja um sangramento grave? É uma condição de emergência, é uma condição de urgência ou é uma condição de eletiva? Uma obstrução intestinal. Façam a mesma coisa, coloquem aí obstrução intestinal e classifiquem para mim. Será que é uma cirurgia de urgência, emergência ou uma eletiva? Uma obstrução vesical. Pensem bastante, gente, quando a gente falar em obstrução, pensem na consequência de um problema como esse. Vou dar um breve exemplo para ficar mais claro para vocês. Imagina que em uma condição em que o ureter, por exemplo, ele obstrui, né? Então eu estou com uma condição de obstrução vesical, como está escrito aí. Tem uma pedra que está obstruindo completamente a passagem da urina do rim para a bexiga. Então, o ureter está completamente obstruído, está entupido por uma pedra. Imagina que o acúmulo de líquido que vai ficar no rim é uma condição que vai fazer com que esse rim fique sobrecarregado.
fígado e traz a possibilidade de uma infecção por conta desta obstrução. Então, não há ali a saída daquele líquido que vai ficar ilhado e que vai trazer uma condição de inflamação e que vai trazer possivelmente uma condição de infecção. E a gente considera até uma infecção sistêmica, que é um tema que eu também vou abordar com vocês aqui durante as aulas, que a gente chama de sepse. Eu vou depois desmistificar algumas coisas sobre ela e a gente vai classificar ela de uma maneira mais clara mais para frente. Mas, a princípio, vamos pensar como a gente já pensa normalmente, que uma condição de uma obstrução, por um cálculo renal, por exemplo, pode levar o paciente a uma condição de infecção generalizada, uma sepse. A gente vai depois falar melhor sobre essa terminologia, porque sepse não é exatamente isso, mas dá para vocês mais ou menos entenderem com o conceito que vocês já têm. Então, pensem nisso para classificar, por exemplo, uma obstrução vesical. E aí vocês coloquem ela na classificação para mim, de urgência, emergência ou eletiva, tá? E por aí vai, ó, crânio perfurado, vocês têm que classificar, ferimento por arma de fogo ou arma branca, infecção na vesícula, cálculo renal, retirada de próstata, retirada de tireoide, retirada de catarata e uma reparação de uma cicatriz, tá bom? Avaliem mais ou menos aí o que vocês sabem já destas cirurgias e coloquem para mim que a gente em aula vai discutir o que cada um respondeu, tá bom? Aqui eu deixei para vocês uma classificação um pouco mais abrangente para vocês terem aí a classificação. Eu vou passar rápido porque essa classificação aqui responde o slide anterior e eu gostaria que vocês respondessem sem ler, tá bom? E aí, aqui eu vou para um outro tipo de classificação, porque a cirurgia ela não vai ser classificada somente enquanto a sua urgência em acontecer. Ela também será classificada quanto ao potencial de contaminação que ela tem. Então, ela pode ser uma cirurgia limpa, ou seja, realizada em algum tecido estéril. Ela pode ser potencialmente contaminada, ou seja, existe uma flora microbiana naquela região, porém não há um processo infeccioso no local. Ela pode ser contaminada, o que vai dizer que a flora microbiana da região, agora ela já não é mais pequena, ela é abundante. Mas também na contaminada não há um processo infeccioso no local, tá? E a cirurgia infectada, ela é, já como o próprio nome diz, com um processo infeccioso no local. Então, essas classificações elas são importantes para a gente saber como cuidar desse paciente no pós-operatório. E aí eu vou deixar também aqui mais uma tarefa no EAD para vocês colocarem para mim, para vocês trazerem para mim, na verdade, na próxima aula presencial, que é classificar estas cirurgias que estão aí na tela de acordo com o potencial de contaminação delas. Então, uma cirurgia cardíaca, será que ela é limpa? Potencialmente contaminada? Contaminada? Ou ela é infectada? E por aí vai. Uma cirurgia no estômago, uma cirurgia na pele, uma obstrução biliar, uma obstrução urinária. E aí pensem de novo na palavra obstrução como uma condição que pode levar o paciente a uma infecção séptica, uma infecção no corpo inteiro, tá? Cirurgia de reto e de ânus, cirurgia de reto e de ânus com pus, que tem diferença sim, tá bom? E aqui, então, eu vou passar rapidinho porque eu deixei para vocês aí a classificação certinha e eu gostaria que vocês tentassem responder primeiro antes de olhar a definição certinha, tá bom? Então, a gente vai parar por aqui essa primeira aula para vocês terem aí, vocês têm a missão de responder o estudo de caso, vocês têm a missão de responder a classificação das cirurgias quanto à urgência, né? Então, quanto ao tempo em que ela tem que acontecer e quanto ao potencial de contaminação dela. E aí, a partir da aula que vem, a gente vai falar mais sobre as técnicas, rever as técnicas cirúrgicas, para que a gente consiga dar continuidade à aula.